Olá, meus amores! Professora Ana Lúcia aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos interpretar uma tabela. Nós já tivemos uma aula sobre tabela, passar informação de tabela para gráfico. E hoje nós vamos fazer a interpretação de uma tabela, ok? Então eu trouxe aqui para vocês um probleminha, passei os dados na tabela e nós vamos responder as questões referente à tabela. Então, nós vamos interpretar essa tabela, ok? Então, vamos começar. A turma do terceiro ano jogou 2 partidas de boliche. Complete a tabela e responda as questões. Ok, 2 partidas de boliche. Então, vamos lá. Quem são essas crianças? Está aqui na tabela. Primeira coluna. Jogador, nós temos Nando, Bia, Lucas, Yara, Pedro e Laura. Ok, quantas partidas foram? 2 partidas de boliche. Muito bem. Primeira partida, pontuação de cada criança. Segunda partida, também, pontuação de cada criança. E aqui, total de partidas, cada jogador. E aqui embaixo, na primeira coluna, total de pontos de cada partida. Então, o que nós vamos fazer agora? O que o probleminha está pedindo para a gente poder interpretar essa tabela e conseguir responder todas as questões? Nós vamos completar a tabela. Primeira coisa que nós vamos fazer. Primeira coluna, jogador Nando. Na primeira partida, o Nando ele fez 1 ponto. E na segunda partida, ele fez mais 3 pontos. Então, total de partidas de cada jogador. Do Nando, no caso, ele ficou com 4 pontos. A Bia, ela fez na primeira partida 3 pontos. E na segunda partida, 0. Então, se nós juntarmos, ela conseguiu um total de 3 pontos. O Lucas, na primeira partida, 2 pontos. E na segunda partida, mais 2 pontos. Ele tem um total de 4 pontos também. A Yara conseguiu 3 pontos na primeira partida e 2 pontos na segunda partida. Ficou com um total de 5 pontos. O Pedro conseguiu 4 pontos na primeira partida e mais 2 pontos na segunda partida. Ficou com um total de 6 pontos. E a Laura, primeira partida, 2 pontos e segunda partida, 5 pontos. Ficou com um total de 7 pontos. Muito bem. Então, aqui, na primeira linha, nós temos total de pontos do Nando, depois Bia, Lucas, Yara, Pedro e Laura, ok? Uma tabela, então, que tem 1, 2, 3, 4 colunas. E tem também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Formou a tabela. Vamos aqui agora no total de pontos de cada partida. Então, primeira partida são todos esses pontos e segunda partida todos esses pontos. Nós vamos juntar de cada uma. Então, vamos lá. 1, 3, dá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Então, a turminha, na primeira partida, conseguiu 15 pontos. Agora vamos ver quantos pontos a turminha toda conseguiu na segunda partida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos conferir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Muito bem. 14 pontos. Vamos ver se a professora fez certo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem, certinho. Se nós somarmos agora o total de pontos das 2 partidas, vamos ver quantos pontos nós vamos ter juntando tudo, tá? Primeira partida e segunda partida. Aqui nós temos o 9, 1 mais 1, 2. Ok. Então, nós temos um total de 29 pontos. Muito bem. Nessa parte da tabela, nós vamos olhar a linha, viu, pessoal? Então, tá aqui, ó, total de pontos de cada partida. Primeira partida, 15. Segunda partida, 14. Total de pontos das 2 partidas,
29. E aqui nas linhas é de cada jogador. Vamos então iniciar as questões. Quem fez mais pontos na primeira partida? Interpretando a tabela, nós vamos ter que olhar na tabela. Então vamos procurar. Primeira partida, quem que fez mais pontos aqui? Aqui o Nando fez 1, Bia 3, Lucas 2, Yara 3, Pedro 4 e Laura 2. Já encontramos. Quem fez mais pontos na primeira partida, então, foi o Pedro. Vamos responder, então, aqui. A 2. Quem fez mais pontos na segunda partida? Mesma coisa, vamos na coluna da segunda partida e vamos procurar. Olha aqui, o número maior de pontos é o 5, que foi a Laura. Ok, então a Laura venceu na segunda partida, né? Fez bastante pontos. Mudando aqui para o próximo cartaz. Quem obteve o maior número de pontos nas duas partidas? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Olhando aqui na tabela. Ver o maior número de pontos nas duas partidas, na primeira e na segunda. Então, vamos lá. O Nando, nós vamos olhar na última coluna que nós temos no total de pontos de todas as crianças. O Nando, nas duas partidas, ele conseguiu 4 pontos, Bia 3, Lucas 4, Yara 5, Pedro 6 e a Laura 7. Então tá aqui, tá fácil a visualização. Quem fez mais pontos nas duas partidas foi então a Laura. Olha lá, quem obteve o maior número de pontos nas duas partidas. Vamos responder que foi a Laura. E olha a Laura aqui, ó. Já tá indo 2 respostas, hein? Vamos para 4. Houve empate no total de pontos das duas partidas? Você está perguntando das duas partidas, nós vamos ter que olhar o total de pontos. Vamos ver se repetiu aqui a pontuação. O 4, repetiu. Vamos ver se repetiu o 3. Não. O 6, não. E o 7, não. Então, a pergunta é, houve empate no total de pontos das duas partidas? Houve. Então, nós vamos responder aqui. Sim, houve o empate, que foi o Nando e o Lucas, certo? Próximo. Quantos pontos a Bia fez na segunda partida? Então, nós vamos ver aqui. A Bia, primeira coluna, ela fez 3 pontos. Na segunda coluna, que é a segunda partida, ela fez 0 pontos. Então, está perguntando aqui, quantos pontos ela fez na segunda partida? Imagina, ela não fez ponto nenhum, então 0 pontos. Muito bem. Quantos pontos a turma fez na primeira partida? Então, olhem bem. Você está perguntando da turma, está perguntando de todos os alunos e somente da primeira partida. Então, nós vamos lá na coluna da primeira partida e vamos ver quantos pontos foram feitos. Nós já temos aqui, ó, 15 pontos, que foi o total da primeira partida da turma toda. Então, respondendo a pergunta 6, quantos pontos a turma fez na primeira partida? Fizeram 15 pontos. Muito bem. Ficou fácil a visualização ali na tabela, né? A 7. Quantos pontos a turma fez na segunda partida? Então, a mesma coisa, pessoal. Nós vamos lá na segunda partida, vamos olhar o total de pontuação, que foi 14 pontos. Certo? Então, olha que fácil que fica de olhar na nossa tabela. Vamos para a próxima. 8. Em que partida a turma teve o melhor desempenho? Muito bem. Nós vamos olhar o total da primeira partida foi 15. O total da segunda partida foi 14 pontos. Qual foi melhor aqui? Fácil. A primeira partida, 15 pontos. Então, vamos responder a primeira partida. Fácil de interpretar a tabela. E o que mais temos aqui? Quantos pontos Laura fez a mais que Pedro nas duas partidas juntas? Então, nós sabemos que a Laura, ela já fez mais, né? Mas eu quero saber quantos que ela fez a mais nas duas partidas. Ela fez 7 pontos. Na primeira ela fez 2, na segunda ela fez 5, então ela fez um total de 7. Tá perguntando aqui quantos ela fez a mais
que o Pedro nas duas partidas? Então, nós vamos procurar o Pedro. Ó. O Pedro fez 6 e a Laura fez 7. Quantos pontos ela fez a mais que o Pedro? 1 ponto somente a mais do que o Pedro. Olha lá, pessoal, que fácil que ficou de interpretarmos a nossa tabela. Olhando aqui todas essas questões, nós conseguimos resolver tudo facinho olhando na nossa tabelinha. Uma tabela, ela ajuda muito. A visualização fica mais fácil, o raciocínio fica mais fácil porque a gente está visualizando tudo. Então a gente consegue responder todas as questões facinho, né? Pessoal, hoje eu não coloquei em relação à tabela um para casa específico para vocês. Mas eu aconselho, se vocês quiserem, puderem, montar uma tabela na casa de vocês para treinar mesmo. Vocês podem criar o probleminha. Aqui eu estou falando de partida de boliche, mas nós já trabalhamos de juntar os pets, lembram de tabela? Nós juntamos os pets lá que eles pegaram para fazer jogos. Vocês podem criar uma situaçãozinha, né, um enunciado para a tabela e montar a tabela. A tabela ela pode ter 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, depende do que é que vocês estão pedindo no enunciado. E aí vocês criarem as perguntas. Gente, é muito interessante, muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão até gostar de fazer. Ok? Então eu acredito que foi uma aula um pouquinho mais rápida, mais curtinha, mas eu acredito que tenha entendido assim bem facinho como elaborar e como interpretar uma tabela. Ok? Um beijo para vocês.